Há meses, economistas vêm fazendo uma pergunta simples, com respostas cada vez mais complicadas. O mercado de trabalho dos Estados Unidos está finalmente começando a ceder? E hoje, talvez tenhamos recebido o sinal mais claro até agora de que a resposta está se inclinando para o sim. Neste vídeo, vamos focar em duas coisas: o relatório de empregos mais recente da ADP e os dados mais recentes da indústria manufatureira dos Estados Unidos. Eles mostram que o setor manufatureiro em todo o país está em declínio. É simplesmente uma má notícia. Então, vamos começar pela ADP. De acordo com dados recentes da ADP, e aliás, acabei de postar sobre isso em tempo real assim que foi divulgado lá no meu Telegram, então certifique-se de estar inscrito se quiser se manter atualizado. As empresas americanas cortaram 32 mil empregos no setor privado apenas em novembro. 32 mil em novembro. Normalmente, vemos um aumento no emprego devido às contratações sazonais, mas esse não é o caso neste ano. Esta é a maior queda desde o início de 2023 e uma reversão considerável em relação ao que muitos esperavam. Na verdade, economistas consultados pela Bloomberg previam um ganho moderado de cerca de 10 mil empregos em novembro, mas em vez disso, o mercado de trabalho tropeçou, e tropeçou feio. Portanto, tínhamos a expectativa de um ganho. Um aumento muito moderado, mas acabamos tendo uma perda bastante significativa. Isso é mais do que apenas um dado surpreendente, é um sinal de alerta e deve ser interpretado como tal. As folhas de pagamento já caíram 4 vezes nos últimos 6 meses, e isso se tornou uma tendência. Não se trata de uma leitura isolada, é uma tendência. E o que torna o relatório mais recente de novembro ainda mais relevante é o seu momento. Como o Federal Reserve não tem as informações mais atualizadas, já que a paralisação do governo federal atrasou o relatório oficial de empregos até meados de dezembro, os dados da ADP são um dos poucos indicadores em tempo real que os dirigentes do Fed terão antes de sua última reunião de política monetária do ano. Assim, na prática, o Federal Reserve está, de certo modo, voando às cegas por causa do impasse político que paralisou o governo pelo período mais longo da história dos Estados Unidos. Com a inflação ainda elevada, mas o crescimento do emprego desacelerando, os formuladores de políticas estão caminhando em uma corda bamba. Isso também remete ao duplo mandato do Fed. Será que eles reduzem as taxas de juros por uma terceira reunião consecutiva para aliviar a pressão sobre a economia? Ou, alternativamente, eles mantêm uma postura mais firme para evitar reacender a inflação? O que eles fazem? O que você espera que o Fed faça? Deixe-me saber nos comentários abaixo suas previsões. Mesmo dentro do Federal Reserve, o debate está muito dividido. Veronica Clark, do Citigroup, por exemplo, prevê que o Banco Central fará um corte de juros, mas com uma orientação mais rígida. Os investidores parecem confiantes de que um corte está a caminho. Após a divulgação do relatório da ADP em 3 de dezembro, os mercados abriram em queda e os rendimentos dos títulos do Tesouro recuaram, à medida que os traders precificavam uma economia mais fraca. Isso mesmo, nos Estados Unidos, a economia está desacelerando. Está enfraquecendo, apesar daqueles grandes e alegres anúncios que continuamos ouvindo da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e de outros membros do governo. E eu sei que aqueles de vocês que estão aqui nos Estados Unidos também sentem isso. Você também percebe isso. Os preços subiram significativamente em muitos itens. Vejo isso nos seus comentários e também percebo quando vou às compras ou compro coisas online. E isso nem é a pior notícia que tenho para você hoje. Por trás dos números principais, há uma história mais desconfortável. A queda foi, na verdade, impulsionada de forma esmagadora pelas pequenas empresas. Companhias com menos de 50 funcionários cortaram impressionantes 120 mil empregos apenas em novembro. Essa é a pior queda na folha de pagamento de pequenas empresas desde maio de 2020. E o que aconteceu em maio de 2020? Como sabemos muito bem, foi o auge do choque da pandemia. O interessante é que os relatórios da ADP mostram que empresas maiores, por outro lado, tiveram um aumento líquido nas contratações. Essa divisão que sente é preocupante.
Os pequenos empregadores, frequentemente a espinha dorsal das economias locais, sob enorme pressão. Pense no impacto que isso tem no mercado de trabalho local. As pessoas estão sendo demitidas ou prestes a ser demitidas porque esses pequenos empregadores estão enfrentando dificuldades financeiras. Os serviços profissionais e empresariais foram os mais afetados, seguidos pelos setores de informação e manufatura. Voltaremos a falar sobre manufatura em um instante. Educação e saúde conseguiram criar empregos, mas não o suficiente para compensar a fraqueza generalizada em outros setores. E embora os economistas venham dizendo há meses que o mercado de trabalho está em um estado de baixa contratação e baixa demissão, as rachaduras estão definitivamente aparecendo. Estamos vendo demissões em massa, como mencionei em meus vídeos anteriores aqui no canal. Por exemplo, Apple, Verizon e outras grandes empresas já cortaram funcionários ou sinalizaram que cortes estão a caminho. Um ou dois anúncios podem ser ruído e podem ser ignorados, mas uma sequência deles não é ruído. Claramente, é uma tendência. Você concordaria? Vamos falar sobre o crescimento salarial agora. O crescimento dos salários também está desacelerando. Trabalhadores que mudaram de emprego tiveram aumentos médios de apenas 6,3%, o menor ganho desde o início de 2021. Para aqueles que permaneceram no mesmo emprego, o crescimento salarial esfriou para 4,4%. Novamente, isso sugere que os empregadores não estão competindo de forma tão agressiva por mão de obra, e isso é claramente outro indicador de um mercado de trabalho perdendo força, perdendo impulso. Ainda assim, por mais sombrio que o relatório da ADP pareça, a resposta política foi imediata. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, rebateu qualquer sugestão de que as tarifas do presidente Trump fossem as culpadas. Em vez disso, ele apontou para duas outras perturbações de política, devo acrescentar. O primeiro foi o fechamento do governo, é claro, que ele diz ter temporariamente reduzido a atividade das pequenas empresas. Ele também afirmou que os esforços de deportação em massa da administração reduziram a mão de obra disponível e suprimiram os números da folha de pagamento. Então, Lutnick insistiu que as tarifas não tinham nada a ver com o problema. Você acha que o Sr. Lutnick tem razão? Ou isso é apenas cortina de fumaça? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Mas independentemente do que o Sr. Lutnick disse, o setor manufatureiro conta uma história completamente diferente. Novos dados do Instituto de Gestão de Suprimentos mostram que a manufatura dos Estados Unidos se contraiu pelo 9º mês consecutivo em novembro, com seu PMI caindo para 48,2%. Essa leitura está claramente em território de contração. Não há dúvida quanto a isso. Estamos em território de contração. E a presidente do Instituto, Susan Spence, não poderia ter sido mais direta. Ela disse que tudo se resume às tarifas, contradizendo claramente as palavras de Lutnick. De acordo com a pesquisa do ISM, os custos mais altos de insumos, as interrupções na cadeia de suprimentos e a incerteza contínua sobre os níveis de tarifas pesaram fortemente sobre os produtores ao longo do ano. Algumas empresas optaram por não contratar pessoas. Então, dá para ver como tudo está interligado, está diretamente ligado ao emprego. E outras empresas transferiram completamente a produção para o exterior. Mais uma vez, não era o que esperávamos que fizessem. Na verdade, 67% dos fabricantes entrevistados relataram que estavam gerenciando ativamente ou reduzindo o número de funcionários devido às pressões criadas pelas tarifas e pela demanda enfraquecida. Indústrias que vão desde vestuário e têxteis até produtos químicos e equipamentos de transporte foram especialmente afetadas. O setor de transporte, em particular, sofreu com tarifas que levaram as empresas a transferirem a produção para o exterior, o que, como entendemos muito bem, não era o objetivo da política tarifária. Agora, o cenário está montado, como podemos perceber. O Federal Reserve se reúne na próxima semana e enfrenta uma situação política muito difícil, já que o presidente Trump deu a entender que escolheu o substituto de Jerome Powell.
Aliás, acabei de publicar um vídeo completo com os detalhes sobre o novo presidente do Fed. É um processo muito interessante e também muito controverso. O Fed vai estar avaliando o crescimento mais lento do emprego e o arrefecimento dos salários na próxima semana, juntamente com a persistente contração da manufatura e os impactos políticos e econômicos das tarifas e das interrupções causadas por paralisações. Portanto, eles têm muito com o que lidar. O relatório oficial de empregos que foi adiado será divulgado apenas depois que o Fed já tiver tomado sua decisão. Assim, a questão central é a seguinte: o Banco Central precisa agora tomar uma decisão em meio a condições de bastante incerteza. Condições moldadas pela política, pela economia global e, cada vez mais, pela luta da força de trabalho americana para recuperar sua estabilidade. Se novembro marcará um ponto de inflexão para o mercado de trabalho, ou apenas mais um momento em uma desaceleração confusa e bastante desigual, ainda não se sabe. Mas os dados de hoje deixam pouquíssimas dúvidas. A economia dos Estados Unidos está entrando em uma fase ainda mais frágil, e a pressão está aumentando sobre os formuladores de políticas, as empresas, os consumidores e os trabalhadores. Deixe-me saber o que você pensa sobre a economia americana nos comentários abaixo. Como sempre, adoraria ouvir de você e saber como as coisas estão nos estados e cidades onde você está. Muito obrigado por assistir. Se quiser mais conteúdo, não deixe de me acompanhar no Substack ou no Patreon para apoiar meu trabalho. Agradeço de coração a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Não se esqueça de me seguir no Telegram e no X, antigo Twitter. Adoraria ver você por lá também. Vamos continuar conectados. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos em breve. Cuide-se.